O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a sexta-feira da quinta semana da Quaresma e hoje, primeira sexta-feira do mês, nos dá a ocasião de refletirmos a respeito do amor de Deus, do Sagrado Coração de Jesus. E a primeira leitura, ela pode nos servir de início para essa reflexão, porque parece aparentemente haver uma contradição entre celebrar o amor de Deus, celebrar o Sagrado Coração de Jesus e a mensagem que a primeira leitura de hoje nos apresenta. A primeira leitura nos apresenta o profeta Jeremias sofrendo, e as pessoas querem a morte de Jeremias. Ouçamos novamente, estamos aqui no capítulo 20 do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo ao redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Isto é, as pessoas querendo denunciar Jeremias e querendo encontrar algo para pegá-lo. Todos os amigos, não apenas os inimigos, mas todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo. Mas por quê? Por que essa raiva tão grande, esse ódio tão grande contra Jeremias, de modo que inimigos e até amigos contra ele se puseram? Por que essa raiva? Porque Jeremias estava proclamando a palavra de Deus e a palavra de Deus era dura. O povo, na época de Jeremias, o povo tinha aderido ao pecado. O povo tinha se abraçado com o pecado. O povo tinha endurecido o coração de tal maneira que escolhia o que obedecer. Não há, meus irmãos, não há como não fazer uma comparação com o povo de Deus nos tempos atuais, que também ousa pensar
que pode ousar escolher o que obedecer e o que seguir. Que mandamentos me são vinculantes, que mandamentos eu irei obedecer e que mandamentos para mim são ultrapassados. Quantas vezes, há quanto tempo o mundo cristão, aqui eu me refiro aos cristãos e de uma maneira bem precisa aos católicos. Quantas vezes os católicos resolveram que eram deuses de si mesmos e resolveram escolher o que obedecer, criar um credo próprio, um credo dentro do credo. Isto é, eu escolho aquilo do credo de Deus, do credo ensinado, do credo revelado, eu escolho apenas um ponto, alguns pontos, e aqueles eu vou obedecer. Então era assim que o povo, no tempo de Jeremias, porque não é que o povo tinha resolvido abandonar Deus plenamente, não, o povo era aparentemente religioso, entende? O povo vivia alguma das suas práticas religiosas, o povo dizia que seguia os mandamentos de Deus, mas de verdade o povo tinha virado as costas para Deus, porque quando a gente segue o que apenas nos apetece, nós na verdade seguimos a nós mesmos. Quando eu resolvo dizer amém apenas àquilo que me agrada, eu digo amém a mim mesmo, eu sou o meu Deus, porque eu escolhi aquilo em que acreditar, eu sigo a mim mesmo, e não a Deus, a sua palavra. Eu não me renuncio a mim mesmo, mas renuncio àquilo que não me agrada, que não se adequa à minha cabeça, que não entra no meu coração duro, endurecido, empedernido no pecado. Pois bem, era assim o povo na época de Jeremias. E Deus levanta então Jeremias para que ele anuncie os pecados e os castigos que Deus iria enviar. E é claro, meus santos, que embora a Sagrada Escritura diga que a verdade vos libertará, a palavra de Deus não diz que a verdade vos será agradável. Então não era agradável. Escutar Jeremias era irritante para aquele povo que não queria mudar de postura. E Jeremias, ele profetizava por palavras e profetizava por atitudes. Imagine, lá no capítulo 13, você pode pegar depois e ler, Deus manda Jeremias, diz assim: o Senhor me ordenou, vai e compra um cinturão, um cinto de linho, e colocam na cintura sem que a água toque nele. Ele foi e comprou, e eram gestos que ele fazia para chamar mesmo a atenção, para que as pessoas vissem que não era um gesto simplesmente banal. Então lá vai Jeremias, solenemente compra um cinto de linho e traz, e Deus diz: agora vai ao Eufrates, ao rio, e esconde esse linho entre as pedras molhadas e deixa lá, enterra lá esse linho, esse cinto de linho. Depois de um tempo, Deus diz a Jeremias: vai agora, desenterra o cinto de linho. Jeremias vai, e o que é que aconteceu? O linho está podre, o linho não serve mais para cingir os rins, para amarrar a cintura, e Deus diz: é assim que está o povo, podre, perdido nos seus pecados. Versículo 7: fui ao Eufrates, cavei onde o havia escondido e retirei o cinto, estava gasto e não servia para mais nada. Então o Senhor me dirigiu a palavra: do mesmo modo desgastarei o orgulho de Judá. Da mesma maneira que o rio apodreceu o linho, Deus está dizendo: eu vou apodrecer Israel, eu vou apodrecer Judá. Ele vai definhar nos seus pecados.
É claro, meus santos, que uma palavra dessa não era agradável de se ouvir. É claro que ouvir isso era, para aquele povo de coração endurecido, ao invés de dizer, meu Deus, misericórdia, eles ficavam com ódio ainda maior de Jeremias. E Deus diz, por meio de Jeremias, confessai-vos diante do Senhor vosso Deus, antes que escureça, antes que tropecem os vossos pés. Converta-se em trevas. Judá inteiro marcha para o desterro, sem faltar um sequer. Então converta-se e mudará. Mas Judá não queria se converter. Por quê? Porque me esqueceste confiando na mentira. Jeremias, capítulo 13, versículo 25. Mais à frente, Jeremias vai e proclama a seca. Virá a seca e vai trazer a fome a todos. E o povo isso ouvindo, e é claro que isso, repito, não agradava em nada ao povo. No capítulo 15, Deus diz, por meio do profeta, expulsa-os, que eles saiam da minha presença, e se te perguntarem para onde hão de sair, dizei-lhes, o destinado à morte, para a morte, o destinado à espada, para a espada, o destinado à fome, para a fome, o destinado ao desterro, Quer dizer, vocês veem que é uma palavra dura, uma palavra firme e que não era agradável a ouvir. Mas eu repito a pergunta que eu fiz no início da homilia. Mas será que não existe aqui uma contradição, então, entre isto e a misericórdia de Deus? Afinal de contas, estamos fazendo memória, recordando o sagrado coração de Jesus, o seu amor, a sua generosidade, a sua misericórdia. Não, meus santos, porque se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos fechamos à misericórdia de Deus. O caminho para receber a misericórdia de Deus é que nós batamos no nosso peito e digamos, Senhor, tende misericórdia de mim. Da mesma maneira que o caminho da cura para o doente é ir ao médico e dizer, eu estou doente. Porque se o doente não vai ao médico e recusa o remédio, se o doente diz, eu não estou doente, ele não irá ao médico e não tomará a medicina, não tomará o remédio. Mas se ele se reconhece doente, ele suplica o remédio e do médico ele o receberá. Então precisamos, para que nós recebamos a misericórdia de Deus, precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça do arrependimento. Precisamos reconhecer as nossas faltas, e se você, meu santo, tem dificuldade de ver os seus pecados, peça a Deus o dom do arrependimento. Peça a Deus a noção de pecado. Meu Deus, eu me afastei tanto do Senhor, que eu perdi a noção de pecado. Meu Deus, por culpa própria, por culpa minha, eu de Ti me afastei. E a minha inteligência ficou tão obscurecida, que eu não vejo mais com clareza a Tua vontade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Foi culpa minha, foi por culpa minha que eu perdi a sutileza, que eu esqueci os ensinamentos dos meus pais, que eu esqueci aquilo que um dia eu aprendi na catequese, que eu esqueci porque deixei de ir à igreja, porque mesmo indo à igreja, eu estava preocupado com outras coisas e não dei atenção total, completa e devida. Misericórdia, Senhor, e se você isso fizer, Deus misericordiosamente lhe concederá a sua misericórdia, o seu perdão, a sua clemência. Hoje, a liturgia, desde a antífona, é toda ela uma expressão de
reconhecimento dos próprios pecados e confiança na misericórdia de nosso Senhor. A antífona de entrada, retirada do Salmo 30. Tende piedade de mim, Senhor, a angústia me oprime, libertai-me das mãos dos meus inimigos. Inimigos, às vezes, aos quais nós nos entregamos, entre aspas, livremente. Hoje você é escravo, é escrava de tantas realidades por culpa própria, porque você àqueles inimigos se entregou. Mas se você, cheio de culpa, sem merecimento algum, se você se voltar para Deus e suplicar misericórdia, misericórdia você alcançará. Mas para isso, você precisa bater no peito e dizer: eu sou um pecador miserável, eu sou uma pecadora miserável, eu pelos meus merecimentos, eu mereço o inferno, pelas minhas atitudes passadas e presentes, eu mereço a perdição, mas eu te suplico, Senhor, tenha misericórdia de mim. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz, capítulo 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei. Deus é amor. Imagine, o mesmo Deus que estava ali repreendendo Israel, está aqui dizendo: com amor eterno eu te amei. Se tu te converteres, a minha graça sobre ti se derramará. Nós podemos aqui recordar, eu poderia pegar aqui várias passagens do profeta Jeremias, de outros profetas, Oséias, Isaías, que falam do amor de Deus como um pai que toma o filho pela mão, do amor de Deus como de uma mãe que carrega o filho ao colo, do amor de Deus, Deus que diz: olha, pode a mãe se esquecer do seu filhinho de colo? É muito difícil, mas mesmo se isso acontecesse, eu, diz Deus, de ti não me esqueceria. Quer dizer, Deus nos promete o seu amor. Deus diz lá no profeta Jeremias: vê o oleiro que pega o barro e o molda, assim é Israel nas minhas mãos. Se Israel se voltar para mim, eu o remodelarei novamente. Mas precisamos nos voltar para o Senhor, apresentar a Ele esse nosso coração ferido, apresentar a Ele todo o nosso apego do passado ao pecado, e se ainda está presente, apresentar a Ele e dizer: meu Deus, me ajuda, eu tenho tanta dificuldade de me desapegar, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço os meus pecados, eu renuncio os meus pecados, mas eu suplico a tua graça. Lembra lá daquela passagem do livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nós refletíamos há alguns dias: se o meu povo que leva o meu nome se humilhar, orar, me procurar e abandonar sua má conduta, eu o escutarei do céu, perdoarei seus pecados e curarei a sua nação. Que Deus nos promete, mas precisamos, meus santos, bater no nosso peito, reconhecer as nossas faltas, para que possamos, de verdade, suplicar a misericórdia. A oração coleta de hoje nos diz de uma maneira tão bonita: perdoai, ó Deus, nós os pedimos, as culpas do vosso povo. Então, primeiramente, pede perdão a Deus pelas culpas, pelos pecados cometidos. E na vossa bondade, desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Senhor, por misericórdia, desfazei os laços que foram atados por culpa minha. Senhor, por misericórdia, desfazei a maldade que foi feita no meu coração por complacência minha.
eu fui complacente com o pecado, eu me tornei amigo do pecado, eu fiz pouco caso das tuas palavras, eu não te levei a sério devidamente, mas eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero voltar. Isso todos nós podemos fazer, e Deus misericordiosamente quer ouvir esta prece para derramar a sua misericórdia. Quando eu preparava essa homilia, recordei-me de uma prece de Santo Agostinho, tão bonita, que com ela gostaria de terminar a homilia de hoje. Santo Agostinho que diz: consolai, Senhor, consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo a minha alma. Porquanto, Senhor, sois clemente e bom, suportais nossas misérias, e apesar de tudo, esperais de nós que vos roguemos. Deus suporta a nossa incredulidade, a nossa miséria, a nossa indiferença, a nossa frieza, a nossa instabilidade. Nós fazemos propósitos mil de ser generosos, de ser santos, de mudar de vida, e depois já desanimamos. Pois bem, Deus misericordiosamente, Ele suporta as nossas misérias e espera que nós roguemos salvação, que nós roguemos cura. Suportais nossas misérias, e apesar de tudo, esperais de nós que vos roguemos, a fim de que nos aperfeiçoeis. Deus que quer nos curar, Deus que quer nos aperfeiçoar, mas Deus espera que nós roguemos, que nós nos voltemos para Ele. E quando vos rogamos, de bom grado recebeis nossa oração e nos atendeis. Quando nós suplicamos a Deus, Deus generosamente, Deus não é como nós, que quando alguém faz pouco caso de nós, e depois, arrependida, a pessoa vem a nós, a gente diz: agora está arrependido, não sei não se eu vou ajudar. Agora está querendo, não sei não se eu vou fazer. Não, Deus não é assim. Deus não é ruim, como eu, como você. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Deus é amor, diz São João, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8. Deus é amor. Então Deus não é assim. Deus se agrada e fica feliz quando nós voltamos a Ele. Consolai o coração, continua suplicando Santo Agostinho, consolai o coração de vosso servo, porque a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. E de que modo eu a elevei? Como pude. Isto é, não é que eu fui perfeito, e não é que eu serei perfeito em buscar a Deus. Não é que você vai buscar a Deus com perfeição, porque você é miserável, é pobre, é nu, como diz São João no livro do Apocalipse. Não, nós iremos buscar a Deus como podemos, mas devemos buscá-lo. Nós iremos nos voltar para Deus como conseguimos. Uns voltarão com um passo mais acelerado, outros voltarão tropeçando, outros se arrastando, mas voltemos para o Senhor, voltemo-nos para Ele. E como me elevei? Como pude, conforme as forças que me destes, e como consegui segurá-la enquanto fugia. Ó Senhor, manso e humilde sois, manso porque me suportais. Curai-me e terei estabilidade, dai-me forças e ficarei firme. Enquanto, porém, não me concederdes tudo isto, suportai-me, porque sois, Senhor, clemente e bom. Voltemo-nos, meus irmãos, voltemo-nos para o nosso Senhor, pois o seu coração é grande e é cheio de misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.